Oi, esse é o vídeo número 8 do Guia de Voluntariado. No vídeo número 7, a gente falou sobre o que você precisa pagar para fazer voluntariado. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre que tipo de visto você precisa para fazer voluntariado pelo mundo. Então, basicamente, quando você faz voluntariado, você usa o visto de turista. Então, a maioria dos países, não necessitam de visto especial para turista, com exceção de alguns países que a gente já conhece, como, por exemplo, Estados Unidos, Japão, Egito e outros países que têm visto de turista específico, que você precisa solicitar na embaixada, fazer a entrevista e também pagar. Mas, por exemplo, quando você viaja pela Europa, América Latina, você não precisa pagar nada, porque o visto de turista é on arrival. Então, quando você chega no aeroporto, você faz aquela conversa com o agente da imigração e ganha o carimbo no passaporte e basicamente entra e já pode ir turistar, já pode voluntariar. Então, o visto que você usa para fazer voluntariado é o visto de turista. E aí é muito importante dizer que quando você faz um visto de turista específico, como por exemplo dos Estados Unidos, que você tem que pagar, esse custo do visto é o custo do viajante. A Worldpackers não paga esse custo desse visto de turista. Outra coisa também interessante de falar é que quando você vai passar pela imigração, o agente vai te perguntar o que você está indo fazer naquele país. E o mais recomendado para você falar é: tô indo fazer turismo. Não mencione na imigração que você está indo fazer trabalho voluntário, ou que você está indo fazer intercâmbio voluntário, ou work exchange, porque essas palavras ligam um alerta na cabeça do agente da imigração que para ele você está entrando no país para ficar ilegal, para trabalhar ilegalmente. E não é isso. Então, basicamente, para você não ter problemas na imigração, foque em falar que você está indo fazer turismo e ponto. Mas não mencione que você está indo fazer trabalho voluntário. É muito importante mencionar isso. Até porque quando você traduz a palavra para inglês, significa work exchange. E essa palavra, work, liga logo um alerta na cabeça do agente da imigração. Então, evite falar essa palavra. E aí, muita gente pergunta como que vai comprovar na imigração a questão da hospedagem, da estadia naquele país. Então, quando você faz a inscrição na Worldpackers e aí você dá o aceite com algum anfitrião, você recebe no seu e-mail uma confirmação da Worldpackers com tudo bonitinho, a data que você marcou o seu voluntariado, a data de chegada, a data de saída, o endereço daquele anfitrião, o contato daquele anfitrião. Algumas pessoas usam esse e-mail de confirmação como comprovante na hora da imigração, principalmente se você vai fazer voluntariado em hostel. O problema é que se você for fazer voluntariado em, por exemplo, escolas ou projetos sociais ou fazendas, é muito difícil você usar esse comprovante como um comprovante de estadia, porque vai ficar estranho você comprovar que você está ficando numa escola, por exemplo. O que eu recomendo fazer, até porque eu sei que a imigração é um processo que dá medo em muita gente, é entrar no Booking.com, que é um site de hospedagem, e aí procurar um hostel que tenha flexibilidade no cancelamento. E aí o que você vai fazer é buscar ali, 5 noites, por exemplo, e receber esse e-mail de confirmação das 5 noites no seu e-mail. E aí depois você cancela o hostel e você guarda esse e-mail de reserva. E aí quando chegar na imigração você mostra esse e-mail. Então assim, eu acho que é a melhor opção para você realmente não ter estresse na imigração. Eu também separei aqui uma lista de coisas que você precisa ter como documento para passar na imigração de forma tranquila. Eu também fiz um vídeo no YouTube falando sobre imigração sem estresse, então recomendo assistir esse vídeo porque tá super completo, falando sobre cada item que você precisa levar e apresentar na imigração. Aqui eu vou falar rapidinho sobre a lista. Então, basicamente, ter a passagem de saída daquele país que você está entrando. Por quê? É muito importante que o agente da imigração tenha certeza que você não está pensando em ficar lá ilegalmente. Então, ter uma passagem de saída. Não precisa necessariamente ser uma passagem de volta para o Brasil, porque hoje em dia muita gente está fazendo, por exemplo, um ano sabático. Então, você não precisa ter uma volta para o Brasil, mas sim uma passagem de saída daquele país. Ter também o passaporte válido, ter o visto válido. Então, se você estiver indo para países como, por exemplo, Estados Unidos, Japão, Egito, que precisam do visto de turista com antecedência, tenha certeza de que você está com esse visto válido.
respeitar o seu limite de turista naquele país. Então, geralmente o limite é de 3 meses, né, que são 90 dias, mas é muito importante você checar antes para você ter certeza que você está marcando o seu voluntariado no tempo limite que você pode ficar naquele país. Então, se você estiver indo voluntariar na Europa, é muito importante que você leia sobre o espaço de Schengen, porque o espaço de Schengen é um acordo entre 26 países que te permite ficar nesse espaço contando o total de dias em todos esses países do espaço de Schengen por 90 dias. Eu tenho um post super completo falando sobre o espaço de Schengen, então se você tiver dúvida sobre isso, vai lá no vidamochileira.com.br que tá tudo explicadinho e aí você pode entender também como que você pode ficar legalmente na Europa por mais de um ano. Tem lá todas as dicas. Tem um seguro viagem válido para toda a sua viagem, então o seguro viagem é muito importante, é também um custo do viajante, mas, por exemplo, se você estiver indo viajar, voluntariar pela Europa, o seguro viagem é obrigatório para você passar na imigração. Então, preste atenção em quais são os requisitos de cada país para você poder entrar no país e tenha certeza de que você está levando todos esses documentos. Então, o seguro viagem é muito importante, tanto para você se precaver, quanto para você entrar, por exemplo, na Europa. E também tem outros países que têm esse pré-requisito. Ter, né, o comprovante de estadia de onde você vai ficar. Então, como eu já falei antes, a minha recomendação é fazer o macete ali do Booking.com com hostel flexível em termos de cancelamento. Tem essa reserva e aí depois cancela o hostel sem problema. Ter um comprovante de renda para gastar durante a viagem. Essa é uma pergunta que está sempre em todos os sites que falam sobre imigração, mas, para ser bem sincero, eu conheço pouquíssimas pessoas que já passaram por essa pergunta. Mas é legal você ter aí um valor, né, sei lá, 20, 30 euros por dia, tô falando da Europa, mas, por exemplo, o que é recomendado é você ter 50 dinheiros daquele país por dia. Então, 50 dinheiros é o dinheiro do país. Mas não necessariamente é um valor que você precisa mostrar. E se você tiver, por exemplo, extrato do banco, conseguir mostrar que você tem aí um travel card, né, que você tem dinheiro. Hoje em dia muita gente não viaja com dinheiro vivo, então se você tiver como provar que você tem dinheiro no seu cartão, já tá valendo. Eu já viajei, por exemplo, com 20 euros por dia na Europa, com passaporte só brasileiro e nunca me perguntaram sobre isso. Eu sei que nos sites falam tipo 60 libras, 60 euros, mas pra ser bem sincero, se você tiver como provar que você tem um dinheiro pra se sustentar durante a sua estadia no lugar, já é válido. E por último, ter as vacinas exigidas por aquele país. Então, por exemplo, alguns países têm a necessidade de você ter um comprovante internacional da Anvisa dizendo que você tem a vacina da febre amarela. Então tenha certeza que cada país que você está visitando, você tem os pré-requisitos. Então tem as vacinas certinhas, tem os comprovantes internacionais certinhos. E basicamente é isso sobre imigração. Como eu falei, eu tenho um vídeo completo no YouTube explicando item por item direitinho. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado um pouco mais claro. Então, se você está indo fazer voluntariado em qualquer lugar do mundo, o seu visto é um visto de turista. E você precisa respeitar o seu tempo limite de turista naquele país, né, naquele local. Então, se você gostou desse vídeo, indica para os seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!